Estamos no canal Viletim, eu sou o jornalista Romualdo da Cruz Filho e vou conversar hoje com o presidente da FECONTESP, que é a Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Ele se chama Edmir Bernardino Valente. Tudo bem com você, Bernardino? Tudo bem, Romualdo? Boa tarde. Bernardino, você está ingressando agora na FECONTESP. É uma entidade que tem projeção nacional. Apesar de ser de São Paulo, ela fala em nome dos contabilistas do setor mais produtivo do país. Como que você analisa essa nova jornada na sua vida profissional e ligado às entidades de representação como a FECONTESP? Bem, Romualdo, na verdade, eu já participei da federação em algumas outras gestões no Conselho Fiscal. Então, já fui conselheiro fiscal suplente, conselheiro fiscal na última gestão estava como conselheiro fiscal efetivo, e agora, nessa eleição, a gente conseguiu chegar à presidência. É uma presidência formada por profissionais de contabilidade de todo o estado de São Paulo, inclusive a capital. Eu estava vendo aqui, com atuação destacada nas entidades de classe contábil, em especial no Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e região, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, CRCSP, e na própria federação. Ele inicia seu novo mandato no ano em que a FECONTESP contemplará 78 anos, completará, né? 78 anos de atuação a serem festejados no dia 27 de fevereiro. Estamos próximos aí, com metas bem definidas, pautadas por 3 eixos principais: fortalecimento institucional, valorização das entidades filiadas e atuação propositiva junto aos poderes públicos e à sociedade. Bom, vamos lá, o que acontece? A Federação dos Contabilistas é uma entidade que está acima das bases sindicais. O Estado de São Paulo, hoje, ele tem 20 sindicatos. Não são um sindicato em cada cidade. Um exemplo, Piracicaba tem o Sincope, que é o Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba, que representam mais ou menos 27 cidades. Campinas tem o Sindiconte Campinas, que representa em torno de 60 e poucas cidades. E assim por diante, todas as cidades, como também existe o Sindiconte de São Paulo, que é a maior entidade sindical hoje. Elas são filiadas à Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. E acima da federação tem o CNConte, que é a Confederação Nacional. Mas não é ainda, não chegamos lá, estamos aqui na Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. De qualquer forma, essas entidades elas participam ativamente dos debates, né? Ou seja, trabalham os temas que estão na pauta do dia do Brasil todo. Sem dúvida nenhuma. Todas as entidades contábeis hoje, na verdade, elas estão focadas mais na reforma tributária, né? Tivemos aí no passado questão de 4, 5 anos atrás, a reforma trabalhista, que foi no governo Temer, algumas coisas mudaram, e a contabilidade sempre imbuída de conhecer como funciona os meandros da legislação para poder passar isso para os seus profissionais, trabalhadores, que são os contadores. A exemplo agora da reforma tributária. A reforma tributária, ela vem aí, não sei se eu posso falar agora um pouco dela ou não? Pode. Inclusive, o preâmbulo que eu faço é que o Brasil sempre foi muito conhecido pela sua legislação. A legislação sempre complexa, um cipoal, alguns dizem, porque é muito difícil você conhecê-la por completo, de tantos meandros que existem. Exatamente. Veja bem, a reforma tributária, o Brasil, na verdade, ela precisava. É um país que precisava dessa reforma. E a questão do IVA é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo e em todos os países de primeiro mundo já funciona dessa forma. O que é o IVA? É o Índice de Valor Agregado, que é o imposto sobre o consumo. O que acontece? Como vai funcionar isso, na verdade?
Hoje nós temos PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Temos ICMS, ISS, ITBI e vai embora. Uma série de 30 e tantos, quase 40 impostos. O que a reforma tributária está fazendo? Ou está propondo? Está propondo. Na verdade, não está propondo, já está feito. O que está acontecendo, ela já existe, mas tem um comitê gestor que vai mostrar como vai ser o funcionamento dessa reforma tributária que já está desenhada. Ela está desenhada e, inclusive, era para começar este ano. Na verdade, ela já começou. De que forma? Hoje você já consegue emitir a nota fiscal. Tem algumas empresas que já estão emitindo nota fiscal com o CBS ou IBS, mas ela é de forma experimental só. Continuamos esse ano de 2026 pagando os impostos anteriores. Então, você faz uma pergunta: Edmir, eu tenho que ficar preocupado com o imposto agora, o CBS? Não. Não, porque o comitê gestor ainda não definiu isso. Explique para a gente ter a clareza, né? Esse tal de CBS e IBS, a diferença entre os dois. CBS é um imposto que vai embutir PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. É federal. Federal. São quatro impostos embutidos no CBS. Okay. IBS vai incluir, a priori, ICMS, que é do Estado, e o imposto municipal. Mas veja bem o que acontece. E o contador agora? Vai simplificar o trabalho dele? De forma nenhuma. Na verdade, o que acontece, diferente do que se comentam, o nosso trabalho, nesse momento, está duplicado, na verdade. Porque tem que fazer a velha forma e a nova forma. Exato. E, além disso, o nosso trabalho é levar para os contribuintes, para os nossos clientes e os nossos patrões, como vai funcionar. A gente tem que ensiná-los como isso vai acontecer. E, para isso, a gente depende também do comitê gestor. Então, vamos lá. Em janeiro de 2026, o portal de nota fiscal de serviços eletrônicos já começou a funcionar. Então, vamos lá. O contador tem problema ainda? Não, não tem. Será que não tem? Dia 2 de janeiro, voltamos para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Existe a Lei 116, que ela fala sobre a tributação dos municípios. Quando o portal nacional colocou lá a nota fiscal eletrônica, ela se baseou na instrução 116. Mas cada município tem a sua particularidade. Um exemplo que aconteceu inclusive comigo. Empresas de terceirização de mão de obra. Ela emite a nota fiscal de serviço para receber do seu cliente para no 5º dia útil pagar os funcionários terceirizados. Aí no primeiro dia do ano, no dia 2, ela foi emitir a nota. O que aconteceu? A nota não saía. Por quê? Alguns municípios simplesmente desistiram do sistema que tinha e usaram o portal da nota fiscal eletrônica da Receita Federal. Ótimo. Com um sistema novo. Ótimo, perfeito. Algumas outras cidades embutiram o sistema dela dentro do portal da Receita Federal. Essas não tiveram problemas. Mas terão em dezembro de 2026. Porque em janeiro de 2027 vão emitir a nota e vão ter o mesmo problema. Um exemplo. Veja só. Empresa de mão de obra. O cara emite a nota e tem valores que ele reembolsa. Não são tributados no ISS, mas são tributados no PIS e COFINS. E quando você emite a nota fiscal de serviço, tem lá descontos condicionais e descontos incondicionais. Você colocava nos descontos condicionais, ia emitir a nota, o valor era abaixo do que a 116 permitia. Então, um ISS que seria de R$50 passou a ser 300. Então, o contribuinte, o que aconteceu?
Às vezes o que ele estava recebendo é menor do que ele paga de imposto entre PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e ISS. Então essa nota fiscal não pôde. Estava com defeito, vamos dizer assim. Quer dizer, o sistema estava com defeito. Com inconsistências, não vamos chamar de defeito, com inconsistências. Aí a gente foi até a Secretaria lá de Finanças do município, conversou com a fiscalização e foi através da Receita Federal com o nosso delegado e conseguiram consertar isso. Mas isso demorou um mês. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente fala assim, vai simplificar, a ideia da reforma tributária, no futuro, é uma simplificação. Mas até 2033, trabalharemos dobrado. Porque é o prazo para que ela fique redondinha e possa funcionar na simplicidade. Isso. Existem alguns espaços aí, né? 2027, uma parte vai sumir, vai funcionar, 2029, 2030 e até 2033. Não dá para eu explicar detalhes disso. Eu tive, inclusive, lá no Sindicato de Piracicaba, essa semana, uma palestra de um professor que é o Moura. Esqueci o primeiro nome dele. O Moura é um cara excepcional. Entende de tudo. Ele conhece e explica para você como você vai explicar para os seus clientes a funcionalidade da reforma tributária. Mas no final, depois que terminou, eu fiz uma pergunta para ele: professor, parabéns, mas se eu tirar esse eletrônico que está na sua mão, como é que você vai fazer? Ele falou: esqueci, não sei mais nada. Então são tantos detalhes que tem e ainda virão, que vai ficar ainda muito tempo a gente trabalhando além das expectativas. Bernardino, existe um problema também, não sei se é anterior, mas que de fato tem preocupado bastante. O município, ele vai manter a arrecadação prevista, o Estado vai manter a arrecadação prevista, a Federação vai manter a arrecadação prevista. Essa reforma equaliza isso de forma razoável para os entes da Federação? Então, é outra pergunta que você faz. Edmir, vai acontecer isso? Tenho que me preocupar com isso hoje? Sim. Mas vai acontecer? Não sei. Dependemos do tal do comitê gestor. No meu entendimento, tem municípios que vão ser prejudicados. Então vão ter que trabalhar muito com relação ao ISS. Por exemplo, o ISS de Piracicaba é 5%. Sim. Em alguns casos, esse repasse não vai ser de 5%. Então, seu departamento de gestão, principalmente o contador, de lá, vamos falar do contador de novo, de lá do município, da prefeitura. Da prefeitura, se não ficar atento a esse trabalho, na hora de vir o repasse, ele vai ter problema. Você disse que não vai ser de 5%, mas você tem ideia, vai ser menor. Não, ou pode ser maior? Não sei, tudo depende de como vai ficar. A alíquota do IVA é para ser 27,5%, que, aliás, é a mais alta do mundo hoje, né? Os países que têm alíquotas altas chegam até a 25%, entre 26%. A nossa é para ser 27,5%. Enfim, tem a disposição aí da distribuição do que é do Estado, do que é do município e do que é do federal. Do federal está fácil, que ele já está separado pelo CBS, que é o PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. E fora isso, depois tem o imposto lá, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Todas essas coisas ainda tem discussão, né? Então, mas o que eu quero dizer é assim, pelo que está desenhado, não se antevê desequilíbrio. Acreditamos que não. A minha preocupação maior é como vai ficar o trabalho desse comitê gestor. Porque hoje eu apuro um ISS e recolho direto no cofre do município. Eu apuro um ICMS, recolho direto no cofre do Estado. Recolho um PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda e recolho direto à União. A gente não sabe ainda como vai ser esse comitê gestor, que são formados por 27 estados e 27 municípios, são 54 carinhas que estão lá, que vão decidir isso. A gente acredita na boa fé que isso vai acontecer de forma
justa. Mas essa representação, ela também é eleita ou tem algum critério de escolha? Eu não sei dizer para você nesse momento, porque está tanta coisa relacionada à legislação que a gente ainda não parou para saber como que é esse comitê gestor. A gente sabe que ele já existe. E fica em Brasília. Brasília, Distrito sempre Federal. Assim, né? Sempre assim. Não perco o jogo nunca. E eu tenho um amigo, Valdemir Pires, é professor de economia. Sim. E ele diz o seguinte: Romualdo, a melhor reforma tributária é sempre a anterior. Por quê? Por que ele diz isso? Só para ficar mais claro. Ele acha que não há nunca uma reforma tributária para reduzir tributo, mas sempre para aumentar a fatia, ou melhor, a mão gigante que vai no bolso do empresário, da população em geral. Então, eu não sei se eu consigo dizer isso no momento, porque a economia, a gente fala de economia, que a economia sobe e desce, a economia do Brasil é terrível, né? É uma montanha russa. É uma montanha russa. Mas a verdade é que a economia, se você for analisar, ela é sempre crescente. Ela não é uma economia que está lá no alto, está embaixo, está lá no alto, está embaixo. Na minha opinião, ela é sempre crescente, mas ela não cresce em linha reta. Ela cresce em linhas tortuosas. Então, se você passar uma base no meio dessa linha tortuosa, quando é bom para o país? Quando a parte de cima ela é maior que a de baixo. Quando a de baixo é maior, é problema. Explique melhor isso. O que significa a parte de cima ser melhor? Você tem uma economia sempre crescente. Certo. Porque nada se você não tem uma guerra, não tem um caso de uma pandemia, como já houve no Brasil, a economia sempre cresce. Mas eu não sei. Por menos que cresça, ela sempre cresce. Mas o que eu vou dizer para você? Vou fazer em uma forma gráfica aqui. Ela não cresce assim. Ela cresce assim, ó. Uma senoide. Uma senoide. Imagine uma senoide. Então você pega e corta no meio essa senoide. Okay. Quando a senoide de baixo é maior do que a de cima, é problema. A nossa economia está caindo. Mas quando a de cima é maior, então está indo bem. Entendi. Continua crescendo mais do que imaginava. O que está acontecendo? Se você for analisar a situação econômica do país hoje, o Brasil bateu recorde de arrecadação em janeiro de 2026. Mas e a despesa? Então, quando a economia é boa, só quando ela vende muito, depende do seu custo. Muitas vezes você vende bem num custo maior do que a venda, você tem prejuízo. Então, num país você tem que ver o quê? O PIB. Entendeu? Mais ou menos por aí. Mas não sou economista, tá? Sou mas contador. Você falou um aspecto aí que é interessante. O governo Lula, especialmente, é um governo considerado gastão. Então ele sempre gasta mais do que ele é capaz de arrecadar. E o Haddad está sempre em busca de reforçar o caixa para aliviar a do presidente. Né? Seria um exemplo de gasto acima da capacidade de arrecadação? Pode ser. Eu não vou analisar aqui a questão da gestão do presidente Lula ou de qualquer outro presidente, não, porque eu acho que cada um tem sua forma de trabalho. Mas eu não gosto de falar em gasto. Eu gosto de falar em investimento. Então, quando você faz investimento e tem um retorno maior, isso é importante para qualquer entidade, para qualquer município, para o estado e para o país. Então, eu chamo isso de investimento. Agora, se não é investimento e é gasto e é maior do que você arrecada, aí é independente de quanto você ganha. Aí você teria que estudar o que foi alterado no nosso país. Antes a gente tinha teto de gasto, né? Hoje não é mais teto de gasto, é arcabouço fiscal. O que mudou entre o teto de gasto e arcabouço fiscal é que você pode aumentar o gasto de acordo com a receita, mas não sei se isso está acontecendo. Isso é um papel que tem que ser desempenhado pelos gestores lá de Brasília. Vamos então agora ver um pouco sobre o Piracicaba. Vamos lá. Né? Você também foi presidente do Sincob. Sincob, Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba. E Piracicaba é tida como uma cidade
bem produtiva, empreendedora, com desenvolvimento econômico forte e social também. A qualidade de vida de Piracicaba é muito boa, né? E o Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba sempre esteve envolvido nos ambientes aí, do Executivo, do Legislativo, sempre trabalhando e apoiando. Haja vista que nós temos aí representantes do sindicato no Conselho de Contribuintes do município, no Conselho de Habitação da cidade e em vários conselhos aí municipais. E é importante você participar porque a gente faz parte da arrecadação de tributos. Somos nós, os contadores, que fechamos a conta para passar por cada governo aquilo que lhe é de direito. Então é importante que a gente participe. E o Sindicato dos Contabilistas sempre participou, sempre. E eu estive como presidente do sindicato, eu acho que 2006. 2006, uns 2008, 15... É isso. De 9 a 11? De 9 a 11. Ah, tá. Acho que 15, 16 anos atrás. Tá. E eu sempre falo que a virtude de um... Isso aí eu uso nas minhas falas. A virtude de um gestor não é conduzir bem a entidade que você está à frente. Porque conduzir bem, fazer uma gestão boa é obrigação. Desde que você assumiu, você tem obrigação de fazer isso e da melhor maneira possível. Eu sempre digo que a virtude de um gestor é deixar um sucessor igual ou melhor do que você. E eu tenho a satisfação de poder dizer que o meu sucessor foi melhor que eu no sindicato. Isso é uma glória. Então fale o nome dele certinho para fazer uma homenagem ao homem, né? Meu afinado, meu irmão Dinho Vendemiati, o Hermenegildo, Dinho Vendemiati. Ele foi meu sucessor no sindicato e eu sempre falo que ele foi melhor que eu. Então, quando você vê que você consegue deixar lá uma pessoa que faz uma gestão melhor do que a sua, na final da dele você fala, pô, agora eu mereço os parabéns pela minha gestão. E não quando eu terminei ela. Edmir, no plano do empresário, vamos ver o empresário. Ele nem sempre está antenado com essa complexidade da gestão no sentido legal, né? Ele joga na sua mão, fala assim, viu, dá uma solução para que eu toque o barco para frente aqui. Mas ele pouco se engaja e muitas vezes até nem procura nem compreender muito. E é fato isso ou não? É fato. É fato, mas o empresário, veja bem, o que está acontecendo no país hoje? O empresário antes, ele era fabricante de celular. O que ele fazia? O projeto dele era fabricar celular, lá no passado. Eu fui funcionário, empregado de uma metalúrgica. Trabalhei 16 anos numa empresa, entrei lá fazendo café e saí como chefe da contabilidade. Fiquei 16 anos lá dentro, depois que eu montei a minha empresa. Então, o que acontece? Então, eu tenho uma vivência do empresariado desde 1971, na década de 70, 80, 90, e a gente viu essas viradas de economia que o Brasil tem. Mas o que acontece? O empresário ele sempre foi focado naquilo que ele faz, naquilo que ele produz. Mas hoje a cabeça do empresário mudou, ele está ligado nisso. Ele está ligado nisso. E o que acontece? Qual é o nosso papel hoje? É ajudá-lo principalmente nisso. Porque a reforma tributária, se você falar em CBS e IBS... não vai dizer muita coisa. Não, em suma, não vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar, sim, carga tributária para o prestador de serviço, para as empresas prestadoras de serviço. Mas a indústria e o comércio, não. Talvez até reduza a carga tributária. Só que a fiscalização vai ser mais online, vai ser muito maior, vai ser muito mais cercado. E o problema que o empresário tem que tomar conta hoje é com a questão de fluxo de caixa. Porque como que se paga imposto hoje? Ele compra, vende e a gente apura o imposto. E no mês seguinte ele recolhe. Hoje você é empresário, você vende um serviço, você vende um produto,
ou revende uma mercadoria, você vai emitir a nota. Lá em 2033, você emitiu uma nota de R$1.000. Vai entrar na sua conta entrou 1.000, não entra? Aí faz-se as apurações e recolhe imposto no mês seguinte. Você vai receber 700 e alguma coisa. O resto já vai direto para o governo. Então, quando você emite uma nota de 1.000 e recebe 700 e pouco, o empresário vai falar, opa, o que aconteceu com o meu fluxo de caixa? Não vou ter dinheiro para pagar a minha conta. Mas o governo já recebeu. O governo sempre quer garantir o dele. Exatamente. Então, o que acontece? Esse é o imposto sobre o consumo. A preocupação do empresário hoje, principalmente com o fluxo de caixa, ele tem que começar a trabalhar isso para em 2027, 2028, ele fazer uma espécie de treinamento para ele ter um fluxo de caixa já. Então, veja só. É importante o cara fazer um ensaio em 2027, colocando no fluxo de caixa dele que ele está recebendo 27,5% a menos, todo mês, para ver o que acontece. Para ele não chegar lá na frente e ter a surpresa. Então, o que acontece? Eu entendo que a função principal do contador hoje, além de trabalhar todos esses pendulicários que a gente chama aí de documentação que tem que entregar, é ajustar com o seu cliente ou com o seu patrão, quando você é contador empregado de uma empresa, para ele trabalhar o fluxo de caixa dele. Então não existe a possibilidade da pessoa ficar devendo para o Estado, para a Federação? Vai ser difícil. Vai ser mais difícil do que é hoje. Vai ser mais difícil que hoje. E inadimplência tende a cair muito. Sem dúvida. E isso não corre o risco de colocar em colapso aqueles empresários que estão se ajustando ao processo? Se ele não se adaptar, corre. Ele tem que trabalhar rapidinho isso. Ele tem que começar a chamar o contador dele e falar, vamos conversar? Vamos trabalhar um pouquinho na área de consultoria? Porque a gente usa hoje, o contador usa hoje 80% do tempo dele trabalhando para o governo. E 80%? Sobra, e se sobrar 20% para ele trabalhar para o seu cliente, para aquele que te paga. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa começar a repensar. O contador, ele tem que mudar a cabeça dele. E a nossa federação já está começando a se preocupar em trabalhar isso com os sindicatos, para os sindicatos trabalhar isso com os seus associados. E veja só, uma coisa que a federação, por exemplo, tem alguns aspectos aí que ficou um pouco parado no tempo. Não por incompetência, por falta de vontade, nada dos antecessores. Mas é que a coisa foi seguindo, e chega um tempo que dá um pouco de calmaria. Por exemplo, a federação no passado fazia jornadas técnicas. O que é jornada técnica? É dentro das universidades. Então a federação, através das suas bases sindicais, ia na antiga Unimep, a Anhanguera, e fazia jornadas técnicas. Essas jornadas técnicas traziam os alunos para trabalhar já a contabilidade, para mostrar como que se atende um cliente, mostrar como fecha uma contabilidade. Trabalhar mais com a realidade. Mais com a realidade do que com o conceito. Com o conceito. Porque, na verdade, a contabilidade, ela é uma área de humanas, né? Ela não é de exatas. Como muita gente, algumas pessoas pensam. Eu não sei, mas se você for em faculdades hoje e fizer essa pergunta, é capaz de aluno de graduação falar que é exatas, mas não é humanas. Então a gente precisa trabalhar isso. É o envolvimento do profissional da área contábil com o seu cliente, com o seu patrão, mostrar para ele o trabalho. Eu vivi, por exemplo, nesses meus 50 anos que eu tenho aí de trabalho na área contábil, morte de empresas que tinham tudo para estar vivas até hoje. Mas não por incompetência de produção, e sim por falta de administração. Há quem analise ou pelo menos entenda essa relação da seguinte forma. Olha, eu preciso encontrar a maneira melhor para pagar menos imposto. Existe, sempre existe. Isso se chama planejamento tributário. Não vamos falar aquela conversa, eu vou vender sem nota, eu não vou lançar isso.
Existe... Não é informalidade. Não, é existe planejamento tributário. De repente, o teu cliente pode pagar menos imposto sem fazer nada de errado, fazendo tudo correto, da forma correta. Então, esse trabalho tem que ser feito. Esse é um trabalho que o contador tem que trabalhar. Mas, infelizmente, na atual conjuntura, do jeito que é o sistema tributário nosso, não nos sobra tempo para isso. É fechamento de guia, fechamento de imposto. Veja só, uma coisa que é importante na contabilidade, a gente precisa, você vai falar, oh, agora você vai falar de política? Não, mas nós precisamos ter representantes lá na Câmara Federal. Para não acontecer essas 214/25, 224/25, que assinam lá no dia 26 de dezembro e dia 1 de janeiro já começa a funcionar. Como eu vivi várias Essas décadas... leis que você falou, elas tocam no quê? Deixa eu lembrar agora, 214 e 224 é sobre emissão de nota fiscal, é tudo sobre contabilidade. Mas assinar alguma coisa, redução de imposto. Ou seja, é muito imediata a colocação em prática de uma norma que foi decidida hoje. Em todas essas décadas que eu trabalhei com contabilidade, a Câmara Federal criava uma legislação, porque ela é o legislativo, ia para aprovação do Senado, aí o presidente sancionava, essa lei entra em vigor no mês de junho. Então ele está fazendo agora em dezembro para entrar em junho. Está fazendo em junho para entrar em janeiro do ano seguinte. Hoje o cara faz uma coisa e já começa a valer no outro dia. Você vê, a preocupação nossa hoje não é nem CBS nem IBS. A preocupação é como trabalhar CBS e IBS. A nossa preocupação maior em aumento de carga tributária é o que aconteceu. 1.000 produtos, inclusive o celular, foram aumentada a tributação deles na importação. E como? Vai ser daqui 2 meses, 3 meses? Não, de ontem para hoje. Entendi. Então, essas coisas que precisa acontecer, precisa ter lá em cima alguém que fala, opa, peraí, tudo bem, precisa fazer isso? Precisa. Mas vamos chamar as entidades, vamos discutir o assunto, chegar no consenso e colocar para aprovação. Mas, infelizmente, hoje não acontece dessa forma. É no afogadilho. É no afogadilho, é exatamente essa palavra. E existe também um problema interestadual, né? Eu sempre ouvi reclamação de quando você ser bitributado por um mesmo fator. Vai acabar. O IBS vai acabar com essa bitributação que você fala, o que é? Na verdade, isso se chama guerra fiscal entre os estados. Então, você paga ST, diferencial de alíquota. Então, além da apuração dos impostos, eu tenho que... O que o meu cliente vende fora do estado, se é para consumidor final ou se é para distribuidor. Se é para distribuidor, não. Mas se é para consumidor final, ele tem que pagar o diferencial de alíquota. Se eu estou recolhendo 12% de CM aqui para vender para o estado de Minas e lá internamente é 18%, eu tenho que recolher o diferencial de alíquota. Quando vai mandar é ST. Então, toda essa guerra fiscal vai acabar. Então, aquela ideia de que eu vou beneficiar a empresa para trazer para o meu município não vai existir mais. Acabou. O imposto é devido no município que você está vendendo. Agora, tem o seguinte, existe a Zona Franca de Manaus que vai continuar tendo os benefícios dela. Edmir, como vai funcionar? Não sei. Depende do comitê gestor. Mas que ela vai continuar tendo benefício, não ia também. Mas se acaba com o benefício da Zona Franca de Manaus, as empresas que estão lá vão tudo embora. Esse comitê gestor, então, virou uma caixa de surpresa. É uma caixa, por enquanto, é uma caixa de surpresa. Esperemos que ele seja o divisor de águas. Aí exige transparência. Transparência, não é isso, exatamente. É justamente. Porque se for um comitê político, aí pode trazer mais problemas do que solução. É o que nós queremos, que seja um comitê técnico e não político. Que nem, por exemplo, muita coisa em 2033, vamos chamar assim, já está lá. Você vai trabalhar eletronicamente, você vai entrar lá, portal
da transparência fiscal, portal disso, daquilo, tal, você vai fazer tudo por lá. Que nem, por exemplo, hoje você entra lá, digita um NCM do produto, ele já vai sair se ele tem isenção, se ele tem redução de base de cálculo, etc. e tal. Antes a gente tinha que estudar. Então, alguma coisa está melhorando, vai ser bom no futuro, mas nós vamos ter um prazo aí de transição que nós vamos sofrer muito, vamos ter que trabalhar bastante. Você falou sobre essa ideia de disseminação de conteúdo, de entendimento dessa realidade. Como que você tem visto a formação dos novos contabilistas? Ela tem caído de qualidade? Eu não gostaria de dizer que está caindo de qualidade, eu só vou te dizer uma coisa. Como está o índice do ensino no Brasil? A nota está aí sendo divulgado para todo mundo na transparência. Depende da escola, né? Não, nunca. A média. Nunca foi tão baixo o índice de aproveitamento da educação no país como está sendo hoje. Está abaixo do nível. Inclusive em medicina. O Conselho Federal de Medicina está muito preocupado com isso. Mas não dá para se prender a isso. A gente tem que trabalhar o técnico. E tem muita gente que sabe muito. Tem jovens aí, por exemplo, que chega, senta do meu lado, eu vou mexer no computador, a hora que eu penso em mexer, ele já resolveu. Nós vivemos hoje uma época que, no passado, os pais ensinavam os filhos, né? Hoje os filhos estão ensinando os pais. Mas até um ponto. Até um ponto. Porque se você chegar hoje, veja como que tem guerra em vários lugares, você chegar hoje e falar para você tirar uma medida de uma sala sem aquele aparelho de laser, o jovem não sabe como medir. Né? Fazer um cálculo, por exemplo, de juros compostos, juros simples, aquilo que a gente aprendeu na escola, x é igual a elevado a 2, dividido... Não sabe fazer. Sabe na calculadora eletrônica que você entra lá, dá um enter, valor presente, juros e tal, e ele já dá a conta para você, mas se pedir para fazer na mão, não sabe. Então, a gente tem essa preocupação hoje, mas nós temos muitas pessoas capacitadas. Eu falei desse professor, ele ensina exatamente isso, como você trabalhar a legislação. O Moura, você está dizendo? Moura. Anderson Moura. Ele trabalha para as entidades aí, mais especificamente para o Conselho Regional de Contabilidade. Então ele dá palestras em todos os lugares. Agora a gente vai começar a fazer palestras também aí no interior, inclusive na capital com o Rodrigo Espada, que o Rodrigo Espada ele é presidente da FRESP, da Associação dos Fiscais do Estado de São Paulo, e é um profundo conhecedor da reforma tributária. Ele sabe tudo de reforma tributária. Então a gente vai passar, e quando a gente passa nas cidades, a gente convida também os alunos, tá? Aí você fala, mas como que paga? Não paga. Isso vem de graça. É todo mundo ainda na boa vontade. Na boa vontade. De querer colaborar para que o melhor aconteça. Exato. A preocupação nossa enquanto contabilista é que se continuar do jeito que está, vai faltar profissionais no mercado. Ao contrário do que o nosso ministro Haddad falou, né? Que tem mais engenheiro do que contador numa empresa. A preocupação nossa não é essa, não tem mais engenheiro. É que a legislação é complexa. Então não é que tem muito contador, a legislação é complexa demais. E a preocupação é a falta, no futuro, falta de profissionais no mercado para isso. Vai ter que estimular agora para que você tenha essa base qualificada. Nós perdemos aí no passado a questão do técnico, né? A escola técnica foi eliminada. Tínhamos o técnico em contabilidade e o contador, o bacharel em ciências contábeis. E o técnico faz muita falta. Porque o técnico em contabilidade era aquele que ficava diretamente na produção. Ele que produzia os livros, ele que produzia o fechamento de impostos, ele que produzia tudo. Isso hoje ficou mais a cargo da tecnologia, de informática, TI.
A TI, né? Mas o TI ele precisa do computador para ele poder fazer o sistema funcionar de acordo. Para não acontecer isso que aconteceu no portal de nota fiscal eletrônica da Receita Federal, né, da Nacional no município de Piracicaba, e vai acontecer em janeiro do ano que vem, quando não puder mais usar o sistema integrado. Piracicaba está dentro dos conformes. Agora já está dentro dos conformes. Isso aí. A sua perspectiva, então, é de atenção. Não é nem sim, nem não, que está tudo bem. Vamos prestar atenção para ver se segue o caminho que está estabelecido. Muita atenção e ficar bem atento à legislação. As coisas que saem no dia a dia lá do parlamento. Porque é ali que vai sair tudo aquilo que a gente vai fazer. Se a gente não ficar ligado nisso, as coisas acontecem e depois você não tem tempo hábil para... E essa monitoria, digamos assim, ou esse acompanhamento, ele é uma função das entidades sindicais? Na verdade, as entidades têm feito isso, tanto a federação, como o SESCOM São Paulo, o SESCOM de outros estados, a FENACOM, que é a Federação Nacional, e o próprio Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal está batendo forte em cima disso, lá em Brasília. Inclusive, dia 11 tem a posse, eu estarei lá no Conselho Federal e a gente vai bater um papo bom com o pessoal do Então, Edmir, eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha relevante apontar, desenvolver? Pergunta não, eu só gostaria de deixar um recado aqui aos alunos que provavelmente ouvem o seu programa, o seu site, que participem das entidades. Hoje a presidente do Conselho Regional de Contabilidade é Heloísa, na Federação está o Edmir. Então, da onde que acontecem as pessoas? Cai de paraquedas, aparece do dia para a noite? Não. Como eu já disse, eu estive no Sincope e vivo o Sincope desde quando, há 30 anos atrás. Também não falei aí, mas eu participei do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, de Assessoria. Como que você participa disso? Conhecendo a sua base. Então, o que eu digo é que os alunos de Ciências Contábeis têm que ir lá conhecer o sindicato, não paga nada para ir conhecer o sindicato. Vai lá conversar com a nossa secretária lá, conhecer como funciona, participar de cursos. Tem as quartas, né? As quartas nós temos lá o Centro de Estudos, que é a educação continuada, e isso é importante para os alunos que estão formando, quando entrarem no mercado de trabalho, já entrarem com algum conhecimento. Porque muitas vezes o aluno ele não gosta de se envolver com essas questões, mas hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil não se envolver. É necessário. É necessário. Né? É isso mesmo. Mas é isso aí. E quais seriam as suas considerações finais? Bom, eu acho que, como consideração final, eu acho que a gente tem que ficar atento a tudo que vem acontecendo no nosso país, procurar ficar cada vez mais perto dos empresários, para que não aconteça nada que possa prejudicá-los e que eles tenham um prejuízo nas suas apurações. E pedir para a população que tenha um pouco de paciência, porque toda mudança ela requer paciência. Então tem que ter realmente sensibilidade para cuidar de tudo isso. E agradecer também você pela oportunidade, né? E a gente está aí, a federação está à disposição das faculdades, universidades, de sindicatos, não só de contabilidade, como os outros sindicatos, também da comércio, indústria e etc. A gente está aqui para atender todo mundo. Legal. Eu conversei, então, com o nosso amigo Edmir Bernardino Valente, que é presidente da FECONTESP, que é a Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.